iniciar a aula de hoje, que é uma demonstração experimental, né? A gente vai simular aqui um tratamento, uma etapa de tratamento de água, com processos de separação física e química, né? Então, para que eu vou usar? O que nós vamos usar? Eu tenho aqui um filtro, né? Que ele é composto de brita, uma camada de brita, uma camada de areia grossa, uma camada de areia fina e carvão, certo? Isso tudo para separar uma porção de uma amostra de uma água bem suja, né? Então essa etapa é uma etapa de... Nós vamos tornar essa amostra de água com um visual mais favorável. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou transferir, né, uma quantidade dessa água suja para um copo de Becker, tá? Uns 35 ml, certo? E vou submeter ela a uma filtração, né? Uma filtração utilizando esse filtro, certo? Então essa etapa é uma etapa física de separação, tá? Ela não vai ser suficiente. Então estou transferindo, né, ó, com bastante cuidado aqui para o nosso filtro. Observe que já está filtrando, né? Em seguida, nós vamos introduzir uma solução de sulfato de alumínio, que vai ser o nosso floculante, o nosso coagulante e floculante, né? E vai ter que esse processo exige o controle do pH, que a gente vai fazer com água de cal, né? Também conhecida como suspensão de hidróxido de cálcio, e fitinhas de pH, tá? Essa água, para a gente formar flocos, né, que é o seu processo químico de separação, ela vai ter que estar numa faixa entre 6,5 e 7,5, talvez 8 de pH, no pH, né? Que é uma faixa de pH exigida por lei, está dentro de uma faixa de pH exigida por lei para a potabilidade da água, né? A lei exige que a água tenha um pH que esteja dentro de uma faixa entre 5,5 e 9 na escala de pH, tá? Não pode nem ficar abaixo disso e nem acima disso, tá? E o nosso processo aqui, você vai ver que para formar floquinhos, né? Aconteceu o fenômeno de floculação, coagulação e floculação. O pH vai ter que estar ali próximo de 7, 7,5, tá? Então, a nossa amostra de água já está sendo filtrada ali no processo de separação física. Eu coloquei essas soluções aqui, né, em vidrinhos, né, com conta-gota, e para facilitar o trabalho, né? Já está terminando a nossa filtração. A nossa filtração, a primeira filtração que a gente está realizando agora, ela destina, né, a retirada, a separação de partículas maiores. Observe que a água já está em uma condição melhor, mas ainda não foi o suficiente. O que restou agora aqui na nossa amostra de água, tá? É uma água com uma turbidez, observe, ó. Ela ainda não está boa para o consumo, né? Em termos assim de visual. Então, o que acontece? Agora a gente vai submeter essa amostra a um processo de separação física, química, né? Ok?
Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar uma quantidade dessa de solução, né, em termos de gotinhas, né, de sulfato de alumínio. Então eu vou colocar aqui, ó, 30 gotas aproximadamente de sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, a solução de sulfato de alumínio, ela vai atuar como um floculante. E aí, o que a gente faz? A gente controla o pH, né, dessa mistura com fitinhas de pH, ok? Eu tenho aqui, ó. Como que a gente faz isso? Assim, a gente simplesmente coloca, né, a solução em contato com a fitinha e compara as cores, né, ó, tá? Então, o pH é uma escala que vai de 0 a 14. Ó, a nossa fita de pH aqui está indicando que o pH aqui está entre 5 e 6. Não é o suficiente ainda, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que adicionar a suspensão de hidróxido de cálcio, tá? Para a formação de flocos, porque os flocos vão ser formados quando o pH estiver entre 6,5 e 8, né? A gente coloca aí umas 15 gotas dessa suspensão de hidróxido de cálcio e agita, certo? Agita. E em seguida, testa o pH novamente, tá? É importante a agitação, porque a agitação faz com que as partículas que estão reagindo, elas se colidam, né? Então, é interessante uma agitação constante. A gente mede o pH novamente, controla o pH, tá? Ainda não foi o suficiente, tá? Então vai exigir que a gente coloque mais água de cal ainda, né? Ó. Opa! Mas já começou a fazer floquinho já, ó. Quanto mais hidróxido de cálcio a gente coloca, a gente percebe um aumento, né, do pH. Então o pH já está em torno de 6, ó. Ok? E já começou a fazer floquinhos. Observem, ó. Mas eu vou colocar mais. A gente agita.
e confere o pH. O pH agora ele já está bem próximo de 7. Eu vou colocar mais um pouquinho, né? Nesse controle do pH. Já deve ter ido mais de 50 gotas, né? Isso, o pH agora está em 7, ok? Então o que a gente vai observar agora? Vai ocorrer uma formação de flocos, certo? A água, ela se encontra em um pH próximo de 7, que faz parte do critério de potabilidade, ok? Observem que está formando floquinhos, certo? Então aqui aconteceu o fenômeno de coagulação e floculação, tá? Esses fenômenos eles acontecem assim, praticamente ao mesmo tempo. A coagulação ela desestabiliza as cargas das partículas, né, de sujeira, que na sua superfície são em grande maioria as cargas negativas. Então, quando você coloca o floculante desestabiliza essas cargas, fazendo com que elas diminua, né, a repulsão entre elas. E quando você controla o pH, você forma uma espécie química insolúvel em água, né, que é o hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio, ao mesmo tempo que você fez a coagulação, que se desestabilizou as cargas das partículas na sujeira, né? Ele forma um gel gelatinoso e ele arrasta, né, as partículas de sujeira para o fundo, porque ele é mais denso que a água num processo de decantação, tá? Muito parecido com aquilo quando a gente faz limpeza de piscina, né? Então você pode observar que na limpeza de piscina tem que haver um controle de pH, né? Para quê? Para que forme os flocos, tá? Então é um processo, a coagulação e a floculação são dois fenômenos, dois processos que acontecem praticamente ao mesmo tempo, tá? Então você pode observar, ó, que formou-se flocos. E a sujeira que estava no líquido, né, na água, ela foi arrastada junto com esses flocos, né, para o fundo do recipiente, onde a gente estava fazendo o tratamento da água, ok? Qual que é o próximo processo? Eu fiz uma separação química agora, né? Eu vou retornar agora a fazer uma separação física, tá? Porque eu preciso retirar esses flocos da água. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou utilizar um filtro, tá? Um filtro. Deixa eu retirar um filtro de papel, tá? Aí a pergunta, né? Por que, professor, você não utilizou o filtro de papel para fazer a sujeira? Porque não compensa. O filtro de papel ele tem poros muito pequenos e vai levar muito tempo para fazer o tratamento, certo? E aí você faz essa primeira separação das partículas mais grosseiras e em seguida você faz o tratamento químico, né, de separação química. E é basicamente isso que se faz lá na estação de tratamento
de água, tá? Então eu vou transferir essa minha porção de sujeira, né, ó, de água suja, mas que está decantada. Deixa eu retirar esse frasco da frente, né? Esse processo, vocês vão observar que ele é muito lento. Então, se eu tentasse fazer uma filtração daquela água utilizando filtro de papel lá no começo, eu ia demorar muitas e muitas horas. Então eu faço uma separação com um filtro utilizando pedra, areia, né? Que é para agilizar a minha separação, tá? E por que você então não utiliza apenas a separação química? É o seguinte, você está usando sais de alumínio, né? E a gente sabe que o alumínio, embora ele é usado para tratamento de água, ele em grande concentração, ele é maléfico à saúde, né? Então você não poderia já começar colocando uma grande quantidade de uma solução contendo alumínio. A nossa água, que estava com essa aparência aqui, ó, ela já está com uma aparência bem melhor, né? Essa água pode ser bebida nessa etapa? Ainda não. A gente fez só apenas uma etapa de tratamento para melhorar as condições visuais da água, né? Para tomar essa água, você tem que desinfectá-la, né? Você tem que colocar sais de cloro, passar ela por algum processo para matar os micro-organismos. E ainda fazer um teste para ver se você não tem algumas substâncias nocivas, né? Ou se elas estão dentro do critério de potabilidade, como no caso do alumínio, tá? Lembre-se que nós colocamos um sal de alumínio. Então, assim, a gente acredita que boa parte desse alumínio ele precipitou na forma de um gel, né? Que fez os flocos, né? Na formação dos flocos. A filtração prossegue. A sujeira, né, que estava lá aderida aos flocos, elas vão ficar retidas agora no papel filtro, né? Esse papel filtro eu utilizei um papel melita, tá? Porque é uma demonstração simples, né, para ensino médio, mas ela funciona, né? Ela funciona perfeitamente aqui para nossas necessidades. Esse processo de limpeza, né, da água, em termos das condições visuais, ele é uma reprodução daquilo que acontece numa estação de tratamento de água. Só que lá a proporção é infinitamente maior do que essa daqui, tá? Mas as condições são parecidas. Você tem que colocar o hidróxido de cálcio, você tem que corrigir o pH, você tem que colocar um coagulante, né? No caso nosso foi o sulfato de alumínio. Lá eles usam outras substâncias, né? Eles usam policloreto de alumínio, que funciona igualmente, né? Então tem tudo isso daí. A nossa filtração está
chegando ao final, tá? Eu vou retirar o que ficou, né, no filtro, né? Vou retirar o que estava lá no filtro. Vou mostrar para vocês aquela sujeira que estava em suspensão após a filtração e o processo de a filtração, né, no filtro de areia e pedra, e o processo de filtração química, né? Ó. Então é essa sujeira aqui, ó, que eu consegui separar ela com a ajuda da floculação, ok? Então, dá uma olhadinha agora, ó, vamos fazer a comparação. Tá? Eu tenho aqui a nossa água tratada comparada com a nossa água suja, né? Ó. Olha só. Saímos de uma condição assim para uma situação assim, certo? Eu espero que todos tenham aproveitado essa aula, né? E estudem e cuidem-se